Sejam bem-vindos a mais essa atividade do Lar Espírita Casa do Samaritano. Quero aqui, primeiramente, agradecer pelo convite, pela oportunidade de colaborar. Dizer que sempre é um imenso prazer, uma gratidão, poder dialogar com vocês sobre temas do Espiritismo, sobre temas do Evangelho. Estou aqui apenas na qualidade de mensageiro, pois todos os ensinamentos, tudo que vai ser conversado na noite de hoje encontra-se na literatura espírita, foi trazido por Jesus, foi trazido pelos Espíritos, a codificação. Então eu peço que, caso haja alguma falha no som, na imagem, que me dê um retorno aqui pelo chat da transmissão. Espero que ocorra tudo bem. Mais uma vez, sejam bem-vindos, boa noite. Aqueles que não me conhecem, me chamo Alan Coach. Colaboro com algumas atividades do Lar Espírita Casa do Samaritano. Também sou estudante, trabalhador do Centro Espírita Nosso Lar. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre um tema primordial para a doutrina espírita, pois a codificação espírita trouxe esse tema como um dos seus fundamentos, que é fora da caridade não há salvação. Nós vamos principalmente ter como base os ensinamentos trazidos no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, mas também iremos conversar sobre outras abordagens feitas ao longo da literatura espírita por outros autores, mas a base da nossa conversa, a base de tudo que vai ser tratado aqui é do capítulo 15 e principalmente dos livros da codificação espírita. Então, eu os convido para que a gente vá se harmonizando com a atividade da noite de hoje, para que a gente vá entrando em sintonia com esse trabalho de amor. Vamos ler uma mensagem do livro Vida Feliz, psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito de Joana de Ângeles. Reserva algum período do teu tempo ao serviço sem remuneração, à caridade fraternal, à ação em favor da comunidade. A hora vazia é sempre espaço mental perigoso. Oferece-a ao teu próximo, a alguma sociedade ou agremiação que se dedique à benemerência, à construção de vidas. Pequenas ajudas produzem os milagres das grandes realizações. Jamais te excuses a este mister de ajuda desinteressada, não retribuída. Há muitas aflições esperando socorro e compreensão. Então a mensagem ela já vem de antemão adiantar um pouco sobre o que vamos conversar. Também a mensagem de divulgação da conversa de hoje, ela nos traz isso, que a prática da caridade ela vem estender esse socorro e essa compreensão a muitos dos nossos irmãos que se encontram em aflição. Esse é o principal ponto, que deve ser atingido por cada um de nós e buscado ao praticar a caridade. Os convido agora a fazermos a nossa prece para iniciarmos a nossa atividade. Aqueles que desejarem podem fechar os olhos para ajudar na concentração. Pai de infinita bondade, só queremos te agradecer por mais uma oportunidade de aprendizado. Queremos te pedir bênção e proteção na nossa conduta diária. A cada irmão que se encontra enfermo, em dor e aflição, ele consiga receber o devido auxílio e que cada um de nós consigamos sempre fortalecer a nossa fé em Ti, tendo a certeza que não estamos sozinhos nem desamparados, e possamos sempre superar as dificuldades que surgirem e usar o Teu Evangelho como base nessa jornada. Obrigado mais uma vez pela Tua bênção e infinita misericórdia, Senhor. Abençoa a atividade da noite de hoje e sempre, que assim seja. Bom, pessoal, então, dando início à nossa conversa sobre fora da caridade não há salvação, primeiro nós vamos entender um pouco, dentro do contexto da codificação, que
O Evangelho segundo o Espiritismo, como diz a própria introdução, Kardec nos esclarece que a finalidade dele, quando foi publicado no ano de 1864, era justamente trazer ensinamentos para dar um embasamento de formação moral do indivíduo. Então, o objetivo principal da obra é nos trazer orientações nesse sentido, de termos esse embasamento necessário para formar a nossa conduta moral. E o tema Fora da Caridade, Não Há Salvação, ele tem uma abordagem em todas as obras da codificação, sem exceção. As 5 obras, elas tratam sobre esse tema, pois, como eu já disse no início, é um dos fundamentos da doutrina espírita. O Evangelho segundo o Espiritismo, embora eu tenha dito que a gente vai tratar principalmente do que se encontra no capítulo 15, que é um capítulo dedicado a esse tema, mas todo o Evangelho ele sempre nos remete a esse entendimento e a essa importância da prática da caridade. Então a gente se pergunta por que o Espiritismo trouxe a caridade como um fundamento, para aqueles que se propiciam, aqueles que querem estudar o Espiritismo, que passam a estudar o Espiritismo. Por que Kardec nos disse que fora da caridade não há salvação, diferente de outras situações onde usam outros parâmetros como meta de salvação? Paulo, o apóstolo dos gentios, ele já nos dizia que a caridade é o amor em ação. Então é nesse sentido que o Espiritismo ele vem nos alertar, de buscarmos essa prática da caridade, porque ela está está diretamente ligada à prática do amor e à prática do bem. Muitas vezes nós achamos que fazer o bem é apenas não fazer o mal. Confundimos fazer o bem com ficar inerte. E o Evangelho, a doutrina espírita, ela nos esclarece que não é totalmente diferente. A prática do bem, ela consiste em ação. Ela consiste em termos uma atitude onde busquemos levar esse auxílio àqueles que estão próximos a nós. Então, quando buscamos ficar inerte, nós estamos até mesmo tendo uma atitude negligente, pois estamos deixando de levar esse auxílio. E é por isso que o Espiritismo ele também nos orienta a buscarmos esse entendimento de uma fé prática, uma fé raciocinada, porque a gente sai daquela fé maquinal e instintiva para essa fé onde coloca em prática todos os ensinamentos que são absorvidos por nós, onde nós buscamos trazer justamente esse entendimento de uma forma prática àqueles que estão ao nosso redor. E nós sabemos que a melhor forma da gente internalizar algum tipo de ensinamento é praticando. Às vezes, quando ficamos apenas na teoria, a gente não consegue internalizar de uma forma tão satisfatória quando a gente começa a praticar algo. Então, por isso da importância dessa fé prática, de vivenciarmos esses ensinamentos. Não é uma jornada fácil, não vai acontecer da noite para o dia. É um processo de aprendizagem. Vamos tropeçar durante o caminho, mas o importante é não desistir, buscar sempre aliar esse desenvolvimento intelectual à prática e ao desenvolvimento moral. No livro Consolador, ele nos traz um entendimento, quando ele vem falar sobre a caridade, ele primeiro nos traz um entendimento sobre virtude. Virtudes estas que sempre buscamos atingir ao longo da nossa jornada espiritual. Virtudes salutares, virtudes que irão beneficiar o nosso fortalecimento moral. E ele nos traz justamente esse entendimento de que as virtudes consistem nesse aprendizado constante que nós temos nessas diferentes jornadas encarnatórias pelas quais passamos. E é justamente conquistamos essas virtudes através do trabalho. O trabalho que é trazido pelo Livro dos Espíritos como uma lei divina ou natural, uma lei inevitável a cada um de nós que se encontra nessa jornada evolutiva. Então percebam a importância de colocar em prática tudo que vivemos, tudo que aprendemos, tudo que estudamos. A prática vai nos ajudar a consolidar todo esse aprendizado. E é justamente nesse sentido que o Evangelho ele nos diz,
já que temos que buscar essas virtudes, a caridade é uma virtude fundamental. Ele nos traz que a caridade ela é o sustentáculo de todas as outras virtudes. Ela traz, quando praticamos a caridade, nós estamos também colocando em prática outras virtudes que desenvolvemos em nós. A benevolência, a indulgência, dentre outras, onde nós buscamos sempre voltar a esse auxílio prático àqueles que estão ao nosso redor. O Evangelho também nos esclarece que caridade e humildade, eles são justamente o oposto de negação, da negação absoluta ao orgulho. Orgulho e egoísmo, que são duas das principais mazelas que nos impedem de adquirir essas virtudes. Então é justamente quando praticamos a caridade que buscamos combater esse tipo de sentimento dentro de nós que nos impede de nos aproximarmos desse progresso espiritual. Então Leon Denis, ele nos traz também esse esclarecimento que só a caridade nos dá acesso aos mundos felizes. Nós sabemos que enquanto espíritos em evolução, nós passamos por vários estágios e esses estágios nos propiciam a habitarmos diferentes mundos evolutivos. Isso encontra-se no Evangelho, um dos primeiros capítulos do Evangelho, que nos trazem as diferentes moradas na casa do Pai, os diferentes estágios evolutivos do mundo, os diferentes estágios evolutivos do Espírito. Então, para habitarmos mundos felizes, que é o último estágio de evolução de mundos, nós temos que nos tornar espíritos puros. Certo? Então, é justamente nessas diferentes vivências encarnatórias, nesses diferentes aprendizados, enfrentando as dificuldades que surgirem, buscando colocar em prática tudo isso que tentamos desenvolver de bom em nós, que vamos conseguir habitar esses mundos felizes. Eu acho que a maioria de nós, ou quase todos, se não todos, ouvimos falar desse processo regenerativo do nosso planeta. Então esse é um dos estágios pelo qual nosso planeta está passando, mas ele não vai simplesmente mudar como se tivesse uma placa dizendo hoje a Terra é um mundo de provas e expiações, amanhã ele é um mundo regenerado. Ele vai ser o reflexo das nossas atitudes e dos nossos sentimentos. Por isso, devemos buscar esse nosso aprimoramento para mudar o meio que está ao nosso redor. Então, Leon Denis ele nos traz esse esclarecimento de que a caridade é a mais bela das virtudes e nos dá acesso a esse mundo, a esse último estágio evolutivo. Pois apenas quando nos tornarmos espíritos puros é que conseguiremos habitar esses mundos felizes. Mas toda essa importância que a caridade tem, que eu já vos trouxe, não foi o Espiritismo que trouxe como uma criação. O Espiritismo ele está apenas se embasando em todos os ensinamentos deixados por Jesus. Se nós percebermos dentro do Novo Testamento, dentro dos relatos da vivência e da passagem de Jesus aqui na Terra, nós vamos entender que ele sempre nos pregou a caridade e o amor para com o próximo, independente da situação. Ele não se deixou corromper pelo meio, independente dos momentos em que passou, mesmo sendo atacado de dor e sofrimento, sendo muito criticado, ele sempre buscou trazer esse ensinamento de amor e de caridade. E, sobretudo, ele deixou isso bem claro no Sermão do Monte, quando nos trouxe as bem-aventuranças. Bem-aventuranças essas que se encontram bastante detalhadas, a maior parte, no Evangelho segundo o Espiritismo, que tem vários capítulos dedicados a ela. E bem-aventuranças essas que veio além de uma orientação de Jesus a nós que buscamos esse progresso. Veio como um desafio. E se ele nos desafia é porque sabe que somos capazes. Então ele sabe que nós temos como galgar justamente tudo isso que ele nos apresentou. E a caridade ela vai nos dar esse embasamento, ela vai nos auxiliar. Dentre as bem-aventuranças que nos são apresentadas, a caridade está presente em cada uma delas. Quando aprendemos a não revidar, quando aprendemos a perdoar, quando aprendemos a ter a paciência, quando aprendemos a ser compassivos, quando aprendemos a ter a fé, a despertar a nossa fé em Deus.
Então estamos empregando a caridade, estamos empregando o amor. São Paulo, em uma das mensagens que ele trouxe a Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos diz que entre a fé, a esperança e a caridade é a mais excelente. Então percebam por que São Paulo ele nos faz essa afirmação, colocando até mesmo a caridade acima da fé, acima da esperança, principalmente da fé, que é algo, que se encontra dentro de nós, que faz parte de cada um de nós. E o Evangelho ele nos explica justamente isso, porque a fé ela está ao alcance de todos. Nós sabemos que ao longo dessa jornada evolutiva, da nossa jornada histórica, enquanto seres aqui que habitamos a Terra, nós percebemos que muitas vezes a fé ela foi utilizada como um objeto de segregação, como um objeto de exclusão social. Só tinha acesso à fé, à salvação, como era dito, aqueles que poderiam às vezes ou pagar o que vinham em famílias que estavam designadas a isso. Mas o que é que São Paulo quis nos trazer? Justamente de que quando você tem todos esses ensinamentos dentro de si, onde você busca colocar em prática através da caridade esses ensinamentos de amor trazidos pelo Evangelho, você consegue superar essas diferenças sociais, essas compactuações que o homem coloca, sempre buscando trazer benefícios próprios, atender às suas vontades. Então a prática da caridade ela está acima da fé nesse sentido, porque todos nós somos capazes de praticar a caridade. Por mais que queiramos dizer que não somos, por mais que achemos que não temos acesso, que não somos dignos a isso, nós somos sim capazes. Todos nós temos essa possibilidade, independente dos defeitos, independente das angústias que carregamos. Sempre podemos estender a mão ao nosso próximo, estender esse auxílio, como foi dito lá no começo por Joana de Ângeles, esse socorro àquele que está ao nosso redor. Então é justamente nesse sentido que a caridade ela reforça essa igualdade de todos nós diante de Deus. Porque ao praticar a caridade, independente da fé, da religião que você acredita, independente da sua maneira de orar, da forma de você crer, todos nós estamos nos igualando a Deus. Você não precisa nem mesmo ter uma religião para praticar a caridade. Basta ter a certeza de que aquilo vai ajudar você a se tornar uma pessoa melhor. Então, por isso, é uma das formas, como diz o próprio Evangelho, de nos deixar de forma igualitária diante de Deus, de nos mostrar que estamos todos aqui no mesmo patamar, buscando no mesmo patamar no sentido de que todos somos iguais perante a Deus e temos as mesmas oportunidades, só cabe a nós saber percebê-las. E isso também nos remete ao sentido de que é abordado dentro dos textos do Evangelho de não praticarmos a beneficência exclusiva. O que seria a beneficência exclusiva? Opa, tá falhando? Melhor que não travou. Espero que tenha melhorado. O que seria essa beneficência exclusiva? Seria justamente a gente achar que somente aqueles que pensam como nós podem ter acesso. Tá muito ruim, bom? Aqui pra mim tá normal. Vamos lá, gente. Eu vou continuar. Espero que melhore. O som melhorou? Espero que melhore. Bom, então a beneficência exclusiva é justamente nesse sentido de que não devemos achar. Pronto. Melhorou o som ou tá falhando ainda?
espero que tenha melhorado. Se não tiver melhorado, vocês me deem um retorno, por favor. Bom, pessoal, então, o que seria essa beneficência exclusiva? Seria justamente a gente não achar que só tem direito à caridade aqueles que pensam como nós, que têm as mesmas crenças que nós. Eu que agradeço, pessoal, ao retorno de vocês. Porque infelizmente esse horário a internet não ajuda muito, mas vamos tentar continuar. Então é justamente nesse sentido de que, independente da pessoa pensar ou não como nós, todos têm direito a receber o nosso auxílio, a fazermos, nem mesmo não precisamos fazer muita coisa, basta fazermos uma prece a esse irmão que se encontra em dor, em sofrimento. E é justamente assim que o Evangelho ele vem nos apresentar várias formas de caridade. E já na introdução, ele já nos inicia mostrando uma delas, uma das primordiais, que é a prática do perdão. Ele nos relata de que não se deve retribuir uma injustiça com outra, nem se fazer o mal a ninguém, por maior que tenha sido o dano que a gente sofreu. Pois a justiça e a misericórdia divina, ele vai nos mostrar uma forma daquilo ser reparado. E isso é praticar a caridade. E isso nos remete lá às bem-aventuranças. Bem-aventurados os pacíficos, onde não devemos buscar revidar na mesma moeda quando somos atacados. A questão 886 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos Espíritos qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a gente entendia Jesus. Os Espíritos eles respondem de uma forma bem sucinta. É benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e a perdão das ofensas. Então percebam, que os Espíritos eles nos orientam justamente a essa prática do perdão, a essa questão da indulgência, de termos essa compreensão nas diferenças, de buscarmos sempre entender a dor do próximo. E é nesse que o Evangelho ele vem nos trazer esse entendimento de que a caridade, o amor e a justiça eles estão no mesmo patamar. Se formos à terceira parte do Livro dos Espíritos, que vai tratar das leis divinas ou naturais, das leis morais, o capítulo dedicado a tratar disso, ele coloca no mesmo capítulo, no mesmo item, a lei de justiça, amor e caridade. E nos faz perceber justamente nesse sentido de que se a caridade é uma das expressões práticas do amor, então o amor e a caridade são uma das formas de se aplicar a justiça de Deus. Muitas vezes você consegue reparar uma falta, você consegue mostrar àquela pessoa que ela deve mudar a sua conduta, não lhe aplicando um castigo, não lhe aplicando uma punição. Ser justo não é apenas isso. Quando você às vezes age de uma forma caridosa, você faz aquela pessoa repensar muitos assuntos, muitas atitudes. E isso também é aplicar a justiça, porque você está trazendo esse benefício a esse irmão, que ele vai voltar, ele vai refletir e vai entender que tem que mudar a sua conduta. E é justamente aí que mora a diferença entre a lei de Talião e a lei de causa e efeito. Não necessariamente aquele que mata deve ser morto por alguém. Na lei de causa e efeito, nós conseguimos entender que tudo o que fazemos vai retornar a nós. Então, se passamos a internalizar isso, vamos buscar sempre fazer o bem, praticar o bem, para que justamente o bem retorne a nós. Pois o sofrimento que passamos não é culpa do outro, é apenas culpa das nossas escolhas, das condutas que passamos a desenvolver. E esse é um entendimento primordial que a caridade nos traz, que o Evangelho nos traz, que o Livro dos Espíritos vem nos trazer, justamente ao nos mostrar que a justiça, o amor e a caridade estão no mesmo patamar de lei divina. Tem os mesmos objetivos, que é nos mostrar essa prática de amor ao próximo, de buscar mostrar que a justiça divina ela se aplica através do amor.
Então o amor e a caridade são um complemento da lei de justiça, pois amar ao próximo faz todo o bem que lhe seja possível e também faz com que a gente haja da forma que queremos que os outros ajam para conosco. Então isso também é ser justo, isso também é aplicar a lei de justiça. Então é por isso que Jesus, quando a gente nos remete a isso, ele nos disse: amai-vos uns aos outros. Foi justamente nesse sentido que ele nos trouxe essa orientação para que buscássemos empregar isso. Então o que é que acontece? O Evangelho ele também nos traz o entendimento de que praticar a caridade deve ser uma caridade sem buscar apenas satisfazer os nossos desejos. Lá, para a beneficência exclusiva, eu não vou apenas praticar a caridade aquele que pode me retribuir de alguma forma. Então isso é praticar a caridade de uma forma despretensiosa, sem estar querendo nada em troca. E também, o mais importante, é praticarmos a caridade sem humilhar aquele que está sendo auxiliado por nós. É um grande ensinamento que o Evangelho nos traz, porque quando você passa a ostentar essa prática, você está tirando o mérito do benefício que você está tendo, que você está levando àquela pessoa. Você está levando, às vezes, humilhação àquele irmão que se encontra no momento de dor, aflição, ou que vem, às vezes, pedir o seu auxílio de diferentes formas. Então busquemos estender a mão, mas estender essa mão sem humilhar aquele que está buscando o nosso auxílio. Então por isso nos diz uma frase conhecida também por todos nós, que a vossa mão esquerda não saiba o que dar a vossa mão direita. É justamente nesse sentido de fazer uma caridade sem buscar retorno, uma caridade despretensiosa. Então, sede caridosos, praticando não só a caridade, devemos praticar não só a caridade material, mas também a caridade moral. A caridade que leva esse entendimento ao próximo, esse fortalecimento íntimo àquele que busca o nosso auxílio. A caridade moral, ela é salutar, ela é necessária, sim, pois ela vem amparar aquela pessoa nas suas dores imediatas, nas suas necessidades imediatas. Pois ele está precisando daquele auxílio imediato para sanar as suas angústias, as suas dores. Então a caridade moral, ela tem sim muito benefício, ela tem muito mérito. Mas que busquemos evoluir nessa prática, apontando e trazendo também a prática da caridade moral, onde você traz a orientação e o auxílio, você busca trazer dignidade àquele que está buscando esse auxílio, para que ele também entenda que através do trabalho, se for possível a você dar oportunidades a essa pessoa para que através do seu próprio trabalho, do seu próprio esforço, ele consiga esses méritos, ele consiga atingir tudo isso que ele busca e satisfazer as suas necessidades. Então é justamente nesse sentido, quando a gente volta lá para a parábola do óbolo da viúva, que a gente percebe que naquele momento ela deu tudo o que tinha, sem se interessar em quantidade, sem se interessar no que os outros iriam dizer. Ela deu aquilo que tinha naquele momento e que podia proporcionar, de auxílio. Então, isso também nos traz o entendimento de que todos nós temos essa possibilidade de levar o auxílio, por menor que seja, por menor que a gente ache que é. Porque, na verdade, o que a gente acha que é pequeno pode ser grandioso para outra pessoa. Pode ser grandioso para aquele que está recebendo esse auxílio. Então vamos praticar essa caridade desinteressada e, sobretudo, ter o cuidado de perceber também o que chamamos de misérias, de infortúnios ocultos. Às vezes temos pessoas ao nosso lado que passam por situações que muitas vezes nós ignoramos. Pessoas que às vezes querem só um abraço, querem só uma palavra amiga, querem só um auxílio. Então, o que é que eles buscam? Apenas que você olhe para aquele momento que ele está passando de aflição e que consiga auxiliá-lo de qualquer forma que seja. Às vezes são pessoas que convivem conosco, que estão convivendo conosco, que estão dentro da nossa casa,
parte do nosso ambiente de estudo, do nosso ambiente de trabalho. Então, isso às vezes são infortúnios ocultos, pequenas dores, né, que nos fazem não perceber que devemos também prestar auxílio a essas pessoas. Pois, às vezes, apenas situações grandiosas de sofrimentos coletivos é que nos fazem perceber e buscar auxiliar. Mas podemos praticar a caridade, o auxílio ao próximo, nas menores situações que acontecem. Então, pessoal, continuando, é justamente nesse sentido que caridade também é ser indulgente para com o defeito dos outros, né, como já foi dito. E São Vicente de Paulo, ele nos traz esse sentido de que nós devemos desprezar, né, os vícios e a ignorância do próximo, não buscar criticar, e sim buscar levar o auxílio e a orientação. Isso é um grande exemplo de caridade moral. Quando você abre mão de criticar a conduta do próximo e tentar levar a ele a compreensão, o entendimento de que ele deve mudar a sua postura e buscar auxiliá-lo também nesse processo, porque muitas vezes as pessoas precisam desse auxílio de alguém para poder progredir, para poder sair daquela situação que o amarra a dores, a sofrimentos. E continuando os ensinamentos trazidos no capítulo 15 do Fora da Caridade Não Há Salvação, existe uma passagem onde Jesus foi questionado qual seria o maior mandamento. E ele traz justamente o entendimento de que seria aquilo que está previsto na lei, que é amar a Deus de toda a tua alma e ao teu próximo como a si. Estou aqui resumindo o que nos traz o Evangelho, o que nos traz Jesus como o maior mandamento a ser seguido. Mas por que ele nos disse isso? E o que isso tem de ligação com praticar caridade? Porque justamente não se tem como verdadeiramente amar a Deus se a gente não amar o nosso próximo. Próximo, este que está sempre aqui no nosso lado, vivendo conosco em diferentes situações, próximo, que é obra da criação divina. Então, se não conseguimos amar a criatura, como vamos amar ao Criador? E como já foi dito, caridade é o amor colocado em prática. Então, é nesse sentido que ele nos traz esse ensinamento, um dos primeiros principais mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas, mas não aquela adoração, a fé cega, aquela adoração inerte. A adoração no sentido de você trazer esse auxílio que está próximo a você. Então, amar a Deus reflete nesse amor ao próximo, porque Deus permanece em cada uma das criaturas aqui presentes. Caridade e humildade, ele ainda nos traz essa orientação de que é o único parâmetro que devemos seguir para o nosso progresso e tentar combater justamente o egoísmo e o orgulho que sempre entravam esse progresso, que nos impedem de nos aproximar dos bons espíritos. Emmanuel, ele traz uma definição magnífica de próximo, porque muitas vezes a gente se questiona, eu tenho que amar o próximo, praticar a caridade para com o meu próximo, mas quem é esse próximo? E Emmanuel, ele traz de forma bem clara que o próximo é justamente todo o coração que está perto de nós no caminho encarnatório, ou seja, é todo mundo que passa por nossa vida, sem distinção. É o parente, vai do familiar, vai do colega de trabalho, vai daquela pessoa que nunca tínhamos visto na vida, mas que passamos por alguma situação com ela. Aquela pessoa que às vezes vem nos atacar, aquela pessoa que às vezes quer nos humilhar, aquela pessoa que às vezes de forma gratuita nos enxerga como alguém ruim. Então esse é o próximo. E são diferentes situações da vida que nos trazem, que nos remete a buscarmos praticar essa caridade, tanto trazida por Jesus, ensinada por Jesus, e trazida pelo Espiritismo como um fundamento a ser praticado. E Emmanuel continua justamente nesses ensinamentos. Se tivermos amor, caminharás no mundo como alguém que transformou o próprio coração em chama divina e se para trevas. Trazendo a nossa realidade atual, a vida acabou nos convocando a isso que Emmanuel já nos trazia.
de trazermos o amor para nossas vidas, trazermos a caridade para nossas vidas, essa transformação íntima de cada um de nós, essa transformação no sentido de mudar o parâmetro daquilo que buscamos, de mudar nossos objetivos, de mudar os sentimentos que alimentamos, passando a dar mais valor às coisas simples, passando a dar mais valor à companhia familiar, passando a dar mais valor ao nosso aprimoramento moral, ao nosso entendimento de que devemos colocar em prática o Evangelho, ao entendimento de que a nossa conduta vai fazer a diferença no todo. Então percebam que a vida nos trouxe, nos convocou a isso. Né? Como foi dito, o Livro dos Espíritos diz que a caridade, o amor e a justiça são leis divinas ou naturais. E quando ele diz isso, ele nos diz que são leis inevitáveis. São leis que iremos, uma hora ou outra, ter que passar por elas, que serão aplicadas em nossa jornada. E que não adianta, que a gente não consegue mudar a lei divina de acordo com as nossas convicções, de acordo com as nossas vontades. Ela é imutável, ela é inevitável. E é justamente nesse sentido que a vida vem nos mostrar, vem nos chamar a aplicarmos essa lei em nossas vidas. A pandemia veio nos trazer isso, essa convocação, de que não temos como fugir disso, que o amor ele deve estar presente em nossas vidas, esse olhar mais apurado à dor do próximo, essa vontade de levar esse auxílio ao próximo, deve estar presente em nossas vidas. Mas, sobretudo, devemos antes buscar criar a nossa base íntima, a nossa base moral, pois nós só conseguiremos dar aquilo que temos. Então, isso é a importância de buscarmos o desenvolvimento intelectual e moral, para que a gente consiga se fazer instrumento de caridade, um instrumento satisfatório para poder externar aquilo que temos dentro de nós, dentro dos nossos corações, nos aproximando de Deus. É nesse sentido que devemos criar essa base moral para que consigamos levar esse auxílio àqueles que buscam, que estão ao nosso redor. E temos um entendimento, muito foi falado aqui de auxílio, de estender a mão, que nós somos os maiores beneficiados quando praticamos a caridade. Nós somos quem mais aprendemos nas diversas situações que a vida nos coloca à nossa frente, nas dificuldades, nas conquistas, nas diferentes situações que vivenciamos com aqueles que estão ao nosso redor. Nós estamos sempre aprendendo, nós estamos sempre sendo beneficiados, pois estamos desenvolvendo virtudes dentro de nós. Estamos ajudando a melhorar o meio no qual nos encontramos. E Joana de Ângeles, ela vem nos trazer esse entendimento de evolução espiritual, do principal objetivo a ser buscado por cada um de nós, que é se livrar desse egoísmo, desse orgulho que já foi dito tanto por Emmanuel quanto por Kardec. Então, na nossa jornada deve consistir, diz-nos Joana de Ângeles, nesse sentido de nos livrarmos do egoísmo, do orgulho, dessas mazelas morais, pois é dando e doando-nos que o indivíduo consegue se libertar das paixões, se desescraviza da posse infeliz e se torna um bem, volvendo ao reino dos céus, sem estar acorrentado à terra. O que é que ela quis nos dizer? Que quando nos desvencilhamos das nossas paixões, nós passamos a dar valor ao reino de Deus, à felicidade divina, e não apenas à felicidade material, a bens materiais. Nós conseguimos entender que a nossa evolução está acima desse momento encarnatório. É necessário para a nossa jornada, é necessário para o nosso aprendizado. Não estamos aqui recriminando nada àqueles que têm mais posses do que outros, àqueles que têm mais conhecimento do que outros. Mas devemos entender que não evoluímos sozinhos, de que se temos algo de uma forma abundante é justamente para levar o auxílio ao próximo. É nesse sentido que reside o prêmio da fortuna, não apenas da sua fortuna monetária. Se você tem muita inteligência, como você está usando essa inteligência? Você está levando auxílio a alguém?
com essa inteligência. Se você tem muito tempo, como você está empregando esse tempo? Isso tudo é fortuna, isso tudo é riqueza, isso tudo é um talento que deve ser multiplicado. Então não devemos remeter apenas ao emprego monetário, que também é uma oportunidade de caridade e, acima de tudo, é uma aprovação àqueles que a detêm, pois é um chamamento, a prática e o auxílio ao próximo naquilo que você tem de uma forma abundante. Então, no capítulo 15 ainda, é nos trazida a parábola do samaritano. E Joana de Ângeles, no livro O Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, ela nos traz justamente também esse entendimento que Jesus quis nos mostrar ao nos trazer essa parábola como um dos exemplos primordiais de emprego da caridade. O primeiro ponto a ser observado é justamente que o samaritano, ele não se importou com os julgamentos que lhe eram feitos à época, não se importou com o que iriam pensar a seu respeito ou que já pensavam, não se importou a quem ele estava estendendo aquele auxílio, se era alguém que já tinha o criticado, se era alguém que não concordava com o seu modo de vida. Ele apenas prestou o auxílio àquele irmão necessitado. Então, por isso, Jesus nos traz esse entendimento da prática da caridade através dessa parábola. E Joana de Ângeles, ela diz que naquele momento, o auxílio daquele samaritano nos remete ao amor fraternal de Jesus, a esse acolhimento fraternal, até mesmo a um acolhimento materno, onde buscamos receber aquela compreensão, aquele auxílio, aqueles que estão ao nosso redor, que estão próximos a nós. Pois o samaritano, ele se libertou do ego, ele se libertou dos julgamentos, ele se libertou dos rancores e simplesmente estendeu o auxílio àquele irmão necessitado, trouxe esse acolhimento a ele. E ela até nos diz que aquele que foi recebeu esse auxílio talvez nunca nem saiba quem lhe estendeu a mão, mas ele vai saber que alguém lhe fez o bem, e aquilo vai ter um significado em sua vida e também vai levá-lo a repensar suas atitudes e também buscar fazer o bem. No livro Consolador, ele traz justamente esse entendimento de que somos uma família universal, de que devemos alimentar esse amor fraternal, esse amor entre nós, pois somos todos irmãos e estamos aqui para evoluir de uma forma conjunta. Não adianta eu querer evoluir sozinho, não adianta eu querer mudar o meio em que me encontro sozinho. O reflexo de onde eu me encontro, o mundo regenerado só será alcançado quando todos nós tivermos na mesma linha de pensamento, na mesma linha de conduta, externarmos as mesmas linhas de sentimentos nobres, sentimentos puros, que nos levam a buscar esse progresso. Tem um livro de psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de Ney Lúcio. O título do livro é Jesus no Lar. O livro ele vem nos trazer momentos de Jesus no convívio com seus apóstolos, principalmente num momento específico onde eles se reuniam para ler e conversar sobre as Escrituras. E a maioria dessas conversas ocorria na casa de Simão Pedro. Então o livro ele vem nos trazer de forma direta também a importância do Evangelho do Lar em nossas vidas. Essa reunião pode ser 1 hora por semana, 1 hora da nossa vida por semana, onde a gente dedica essa reunião aos nossos familiares, daqueles que convivem conosco, para conversar sobre algum tema do Evangelho, para estudar de uma forma mais aprofundada alguma passagem que vai nos auxiliar. Em um dos capítulos desse livro, Jesus conta aos seus discípulos uma história onde 2 viajantes, em meio a um inverno severo, se encontravam no percurso da sua jornada e acabaram se deparando com uma criança semi-morta. Um dos viajantes logo disse que não iria perder tempo prestando auxílio àquela criança
que precisava chegar ao seu destino, que aquilo iria apenas atrasá-lo, iria apenas atrapalhar o seu objetivo. O outro viajante estendeu a mão àquela criança, o acolheu, como ele estava muito debilitado, o colocou próximo ao seu peito e o carregou. Aquele que o acompanhava, que estava sozinho, foi à frente, não esperou nenhum dos dois. E aquele viajante, de forma paciente, de forma bem calma, compassiva, ele levou aquela criança junto ao seu peito, bem agasalhada, podendo auxiliá-lo da forma que lhe era permitido. E acabou chegando ao seu destino. Demorou mais do que o previsto, mas chegou ao seu destino. E quando chegou ao destino que estava acertado com seu colega de viagem, se surpreendeu que não o encontrou. E foi então que no outro dia, quando o clima já estava mais calmo, esse colega de viagem, desse outro viajante, foi encontrado morto, porque não aguentou a viagem, não aguentou os percalços que ela apresentou, o frio que ela apresentou. E Jesus explica justamente aos seus discípulos que quando aquele viajante que chegou ao seu destino prestou auxílio àquela criança, eles estavam os dois se aquecendo. O calor corporal um do outro levou aquele auxílio. E aquele outro viajante, quando resolveu partir sozinho, além de não ter essa troca de calor corporal, de auxílio, quando precisou de alguém para lhe estender a mão, para lhe ajudar no momento de dificuldade, ele se encontrava sozinho. Então é nesse sentido que Jesus vem nos remeter ao entendimento de que não podemos caminhar sozinhos, pois em um momento ou outro nós vamos precisar do auxílio de alguém que se encontra ao nosso redor. Nós vamos sempre precisar e também vamos ter situações em que nos será pedido levar o auxílio a alguém. E por isso que eu já vos disse que quando estendemos o auxílio, quando praticamos a caridade, nós somos mais beneficiados quanto a isso. Nós recebemos também uma troca, um processo de troca, onde você auxilia alguém e é auxiliado, você aprende. E você sabe que tem ali naquele irmão alguém com quem pode contar. Alguém que também vai lhe estender a mão, que vai lhe trazer algum aprendizado para você superar uma dificuldade. E é justamente nesse sentido que hoje vivemos essa situação em que a vida nos colocou, onde cada um de nós tem que entender que a sua conduta reflete na do outro e que estamos aqui juntos, não para evoluir de forma individual, não para querer que apenas eu fique bem. Estamos aqui para buscar evoluir de forma conjunta, entendendo que essa dificuldade ela só vai passar se cada um fizer a sua parte, pensando no todo e no coletivo. Então, meus amigos, eu espero ter conseguido trazer alguma contribuição, algum auxílio nessa compreensão. Como eu vos disse, eu estou aqui apenas na qualidade de mensageiro. Eu estou apenas trazendo o que a doutrina espírita já nos apresenta, que está à nossa disposição para estudarmos, para aumentarmos o nosso desenvolvimento intelectual e para colocarmos em prática nas nossas vidas. Quero aqui mais uma vez agradecer o convite do Lar Espírita Casa do Samaritano, agradecer a oportunidade de estudo, de aprendizado, de convívio, de contato com cada um de vocês. Eu vos convido agora a fazermos a nossa prece para darmos continuidade à nossa noite de uma forma satisfatória, de uma forma equilibrada. Peço desculpas pelos percalços na transmissão, às vezes foge a nossa vontade, a internet não colabora, mas o vídeo ficará disponível, vocês podem repassar aos seus familiares, amigos, será postado no YouTube. E eu espero ter passado uma mensagem de forma clara, de forma objetiva. Então, aqueles que desejarem podem fechar os olhos. Eu vos convido a fazermos a nossa prece. Pai de infinita bondade, espiritualidade amiga aqui presente, só temos a te agradecer tanto aprendizado e tanto auxílio. Te agradecer cada oportunidade de crescimento,
cada oportunidade que o Senhor nos proporciona, de buscarmos esse aprimoramento espiritual, de buscarmos nos tornar espíritos puros, espíritos cada vez mais que nos aproximam e colocam em prática tudo que nos ensinaste, que consigamos cada vez mais fortalecer a nossa fé, olhar de uma forma mais apurada ao nosso próximo, a dor daqueles que estão ao nosso redor e buscar auxiliar da forma que nos for permitido, que juntos consigamos superar essas dificuldades, sempre tendo a certeza de que não estamos sós e que não estamos desamparados. Que o Teu Evangelho se faça luz em nossas vidas, dê-nos uma noite de paz, convívio tranquilo com os nossos amigos e familiares, uma noite de harmonia, hoje e sempre, Senhor, que assim seja. Quero mais uma vez agradecer a cada um de vocês que nos acompanhou até aqui, agradecer a oportunidade, vai ser um prazer dialogar com vocês. Uma boa noite a todos e até a próxima oportunidade.